Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, vamos completar aquele capítulo 4 do Raízes do Brasil. Tinha comentado no último vídeo, né, que tinha umas notas do capítulo 4 que eram muito importantes, que eu ia deixar para um vídeo separado. Então vai ser esse aqui. Basicamente, essas notas elas falam sobre a vida intelectual na América Espanhola e também no Brasil. Também vamos falar um pouco sobre as leis de comércio, né, nessas duas colônias, né, tanto na América Espanhola quanto na Portuguesa, ou seja, terras brasílias. Se você está caindo aqui de paraquedas, meu amigo, isso aqui é um estudo do livro Raízes do Brasil. Tem uma playlist aqui no canal, cada vídeo é o estudo de um capítulo. Esse aqui é o videozinho extra, que tem umas notas muito importantes no capítulo 4, que eu decidi fazer um vídeo separado. A dinâmica aqui é muito simples, cara. Esse conteúdo que está na tela é o mesmo conteúdo que está aqui no meu monitor e eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo. Acredito que te deu uma moral, então eu te convido a ficar até o final. Se você curtir, pô, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando e se embora. Também tem outras playlists interessantes aqui no canal, dá uma olhada lá, pode ser que te ajude. Bom, pessoal, apresentações feitas, deixa eu começar aqui o trabalho. Essa primeira parte, né, como já falei agora há pouco, ela fala sobre a vida intelectual na América Espanhola e também no Brasil, galera. O que acontece? Durante o período colonial, a América Espanhola, ela teve muito mais graduados em universidades do que o Brasil. Embora seja difícil a gente saber exatamente o número, né, devido à falta de registros, tem uma estimativa que diz que cerca de 150 mil pessoas se formaram nas universidades espanholas. Guarda bem esse valor. Enquanto no Brasil, apenas 720 pessoas se formaram na Universidade de Coimbra entre 1775 e 1821. Diferença absurda, né? Na Universidade do México, por exemplo, gente, se formou 7.850 bacharéis e 473 doutores nesse mesmo período, né? Educação formal no Brasil demorou pra caramba, né? Muito mais para poder se desenvolver, principalmente por causa da administração portuguesa, gente, que foi muito mais lenta em investir em universidade e também, né, em educação, no modo geral, aqui no Brasil. Um ponto interessante, gente, que mostra a diferença entre as colônias espanholas e as portuguesas, né, é o papel da imprensa. Quando eu falo de imprensa, não é de mídia, é imprensa de papel, papel impresso. Na Nova Espanha, né, que hoje é o México, os livros eles começaram a ser impressos em 1535. Na Cidade do México, gente, virou assim um grande centro de impressão. Eles publicaram quase 12 mil obras até 1821. Né? Aqui no Brasil, a primeira tentativa de imprimir o livro aconteceu somente em 1747, só que mesmo assim ela foi interrompida pela coroa portuguesa, gente. Isso aconteceu porque os portugueses eles queriam controlar as ideias que circulavam, né? Com medo de que as novas opiniões e os novos pensamentos pudessem ameaçar o poder que eles tinham aqui, né? Durante o período colonial, a administração portuguesa no Brasil tentava controlar tudo, gente. Até mesmo a entrada de pessoas que poderiam influenciar, né, com novas ideias e atitudes a população local. Um exemplo citado aqui foi o Alexander von Humboldt, né, que ele foi um grande intelectual, né, um cientista brabo, né? Ele acabou sendo visto como uma ameaça, né? Inicialmente ele foi proibido de entrar aqui no Brasil, só que anos depois ele foi até condecorado pelo Império Brasileiro, né? Depois de ajudar a resolver uma certa disputa territorial. Gente, essa mudança ela mostra pra gente como que as relações políticas e sociais elas mudaram ao longo do tempo, né? Passando de um período que o controle, né, a restrição eram fortes pra caramba, basicamente que uma tentativa de ser absoluto, por um momento em que o conhecimento, né, as parcerias internacionais passaram a ser mais valorizadas. Galera, a segunda parte, né, fala sobre a língua geral em São Paulo. Né? Em 1945, ali, na verdade, pelos anos, né, 45, teve alguns artigos no jornal Estado de São Paulo que eles falaram sobre a persistência da língua tupi em São Paulo, especialmente na época das bandeiras. Eles destacaram que, ao contrário do que muita gente pensava, os bandeirantes eles ainda usavam o tupi no dia a dia e também nas conversas dentro de casa.
até as mulheres e as crianças falavam essa língua de forma mais corriqueira, né? Teve aqui uns relatos, né, Teodoro Sampaio e do padre Antônio Vieira, que eles explicaram essa continuidade porque havia uma convivência muito próxima entre os colonizadores e os indígenas. O Vieira, inclusive, dizia que os portugueses e os índios eles viviam tão misturados que o tupi era a língua principal nas famílias, né? E o português ele era ensinado de forma secundária somente nas escolas. A língua tupi ela foi super importante porque no dia a dia, quem segurava a onda dentro de casa e passava, né, os costumes, consequentemente a língua para as crianças eram as mulheres indígenas, galera. Elas estavam assim bem mais ligadas à família e elas eram as responsáveis por criar os filhos, né? Num ambiente onde o idioma principal delas era o tupi. Assim, tem até alguns registros históricos, como os citados aqui do Antônio Paz de Sande, ou Sandê, não sei como é a pronúncia certa, que mostram como as mulheres paulistas elas mandavam muito bem cuidando das casas, né, e das fazendas, enquanto os homens saíam, né, para as bandeiras no sertão. Nessa dinâmica, as crianças elas acabavam aprendendo primeiro a língua indígena e somente depois o português. O que eu acabei de falar, o português era ensinado somente na escola. Essa mistura cultural, gente, ela ainda foi mais intensa com o próprio bandeirismo, né? Já que os homens passavam muito tempo fora e as mulheres ficavam no comando da vida doméstica, consequentemente da comunicação. O tupi ele continuou sendo falado em São Paulo até o século XVII, gente, por um motivo muito prático. Ele era essencial para os padres e outras pessoas conseguirem se comunicar com a população. Naquela época, gente, a língua geral, falei lá no comecinho, era uma língua baseada no tupi, né? Era o idioma assim, principal para muita gente, né? Especialmente entre os indígenas e as camadas mais simples da sociedade, né? Como as mulheres e os trabalhadores. Sem os padres que falassem o tupi, rolavam problemas, né? Dificuldade para poder ensinar religião e também para poder organizar as coisas no dia a dia. Ensinar religião era uma parada assim, fundamental. Por isso, o tupi, ele virou um elo, né? Ele era mantido vivo dentro das casas pelas famílias, né? Permitia um ambiente cultural onde a tradição indígena continuava forte. E também era usado pelos padres, né? Para essa comunicação com a população de forma geral, né? Passar os conhecimentos religiosos, organizar as coisas que aconteciam no dia a dia e etc. Tem uns exemplos maneirinhos aqui, cara, do século XVII, né? Fazendo um comparativo do Paraguai e também em São Paulo, né? Que rolava uma convivência muito interessante entre os portugueses e os indígenas, né? Que influenciava a gente até a maneira deles falarem. Curuguati, acho que a pronúncia é essa, né? É uma região do Paraguai. As mulheres elas só falavam o Guarani. Enquanto os homens, apesar de conversar entre si em espanhol, falavam Guarani quando estavam com as mulheres, né? E esse tipo de bilinguismo, por assim dizer, ele era bastante curioso. Só que não era igual em todo lugar. Mostra aqui também que em outras partes do Paraguai, tanto os homens quanto as mulheres só falavam Guarani. E o espanhol ficava restrito só para quem tinha mais estudo. Quem observou isso foi um cara chamado Dom Félix de Azara, né? Ele comparou essa situação no Paraguai com a situação de São Paulo na mesma época, né? Por lá, os portugueses também usavam o Guarani mais do que o próprio português no dia a dia, né? Era como se as línguas elas se misturassem, se adaptassem ao contexto social e cultural de cada lugar. Galera, tem um exemplo muito interessante aqui que o livro traz do Domingos Jorge Velho. Ele foi um bandeirante no século XVII, muito famoso por liderar expedições, né? E lidar tanto bem com os indígenas quanto com as autoridades portuguesas, né? Apesar dele ser mestiço, né? Tinha muito essa questão do apesar dele ser. Apesar das virtudes dele, ele era mestiço, né? Esse exemplo é legal porque ele mostra o quanto que a língua nativa era prioritária na vida do povo de São Paulo. Em 1697, teve um episódio assim, bastante interessante, né?
Ele foi conversar com o bispo de Pernambuco e precisou de um intérprete porque ele não falava português direito, né? Isso até pode soar engraçado, né? Só que isso aí não significava que ele fosse desentendido, gente. Muito pelo contrário. Os documentos mostram que ele era um cara muito inteligente. Ele tinha opiniões bastante fortes, inclusive sobre alguns temas da época, né? Criticava o sistema de missão jesuítica, defendia um jeito mais prático de lidar com os indígenas, tentar proteger e integrar eles à sociedade. Só que a língua nativa era a principal língua do cara. Ele não sabia falar português direito. Precisou de um intérprete para ele poder falar com o bispo, né? E como diz aqui, ele era um cara que ele lidava bem tanto com os indígenas quanto com as autoridades, né? Esse exemplo, ele é um exemplo muito bom que mostra como o português, ele para o povo de São Paulo, nessa época, nesse recorte temporal, ele era uma língua secundária. Falei aqui algumas vezes. Primeiro era aprendido o tupi e o português era ensinado na escola somente, né? No século XVII era super comum em São Paulo, gente, as pessoas terem apelidos de origem indígena também, né? Além disso, muitos nomes portugueses ganhavam sufixos, né? Tem os exemplos aqui como Guaçu, que significa grande, né? Isso, que significa pequeno, né? Mais um exemplo que mostra como que as culturas indígenas e portuguesas elas estavam bem misturadas, né? Isso aconteceu, gente, mais entre as pessoas do povo até ali o final do século XVII, né? Quando o tupi ainda era uma língua muito usada, né? Só que com o tempo, especialmente ali no século XVIII, né? Esses apelidos com a pegada indígena eles começaram a sumir aos poucos, né? Começou assim uma mudança nos nomes usados pela galera em São Paulo, né? Com o aumento da mistura de sangue português na população, os nomes tipicamente portugueses eles começaram automaticamente a ganhar força, né? Tomar conta, né? Isso teve a ver, gente, com coisas como, por exemplo, o fim das bandeiras, né? E a caçada aos indígenas, né? E também o boom da corrida pelo ouro em Minas. Guardem bem essas informações. Vamos condensar. Não digo o fim, mas a diminuição dos nomes, dos apelidos e até dos sufixos indígenas nos habitantes de São Paulo começaram a diminuir pelo aumento de sangue português da população e pela corrida do ouro em Minas, né? Um exemplo que diz aqui, nomes como Via Sacra e Pai da Pátria, né, que eram nomes de origem portuguesa, eles foram ganhando bem mais espaço, né, enquanto os nomes de origem tupi, eles começaram a desaparecer. E essa troca nos nomes rolou junto, gente, com a queda do uso da língua tupi, que foi ficando assim cada vez menos falada depois de 1697, né, como mostram os documentos da época. Ou seja, os paulistas eles começaram a adotar mais o estilo português, tanto na fala quanto na nomeação. Isso é uma informação estupidamente importante, gente. Mesmo depois do século XVIII, quando o tupi já estava em baixa em São Paulo, ele ainda resistia em alguns lugares, né, até o começo do século XIX. Em 1828, Hércules Florence, ele comentou que as mulheres paulistas usavam o tupi em casa, né, até por volta de 1780, e não era só em São Paulo não, gente. No Paraguai e também no sul do Brasil, o tupi ele ainda era muito comum, muito falado entre as famílias, né? O idioma indígena ele segurou as pontas, né, por muito mais tempo em alguns lugares, tipo Porto Feliz, Campinas também, né, onde dava para poder encontrar gente que sabia falar o tupi legal, né, direitinho, especialmente entre as famílias com raízes indígenas mais fortes. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre as virtudes econômicas. Na verdade, o título é Aversão às Virtudes Econômicas. O que rola? As qualidades morais no mundo dos negócios, gente, elas são, assim, bem diferentes das virtudes da nobreza. Enquanto os nobres eles buscavam glória, fama, né, e tudo mais, quem trabalhava com negócios estava mais preocupado em ganhar confiança, ou seja, o crédito, e em fazer dinheiro. Fazer dinheiro. A ideia de honra no mercado não era sobre títulos, né, ou tradição.
Era sobre ser respeitado como profissional. As relações entre as pessoas, nesse contexto, elas são bem mais práticas, né? São menos emocionais. E tudo gira em torno de regras, né? Acordos formais, e deixam, né, os lados pessoais, os laços pessoais em segundo plano. Uma característica que é muito importante a gente guardar aqui dos povos ibéricos, né, portugueses, espanhóis, é que eles não gostavam muito de fazer negócio de maneira impessoal, ou seja, sem ter uma conexão entre as partes envolvidas. E para os estrangeiros isso era um desafio grande, porque eles perceberam que para fechar negócio com os ibéricos não bastava só um contrato, né, um acordo formal. Era preciso criar uma relação muito mais próxima, uma relação de amizade, né? Em alguns lugares, como, dois exemplos interessantes aqui, Brasil e Argentina, né, que são uma colônia espanhola e outra portuguesa, ganhar a confiança de um cliente, gente, muitas vezes passava por ser amigo desse cliente antes de fazer qualquer negócio. Em alguns países de cultura hispânica, gente, as relações pessoais elas acabam sendo mais importantes do que seguir as leis dos negócios, as regras dos negócios, né? Isso podia ser um problema quando se tentava aplicar essas negociações de uma forma mais impessoal, né? Uma maneira impessoal de fazer negócios, como é o comum no capitalismo, né? Por exemplo, no caso dos comerciantes portugueses do século XVIII, apresentado aqui, os estrangeiros eles viam a maneira deles de fazer negócios como uma maneira bem desorganizada, né? Uma maneira que pode ser até infiel, entre aspas, né? Só que na real não era assim uma maneira infiel, não era uma falha no sistema capitalista em si, era uma falta de disciplina nos processos, né? Por conta dessa supervalorização da relação pessoal, que é uma parada muito distante do que o capitalismo exige. Durante a Era do Descobrimento, galera, os portugueses eles não só exploravam o mundo, eles também davam uns passos bastante importantes no lado financeiro, né? Um exemplo foi o Tractatus de Santarém, um livro de 1554 que falava sobre seguros, né? Algo muito avançado para a época, né? Já os espanhóis, especialmente os comerciantes, também os banqueiros da Bolsa de Antuérpia, eles estavam metidos em especulações financeiras bastante agressivas, né? Os burgaleses, como os Curiel de la Torre e os Fernandes de Espinosa, eles eram tão gananciosos, gente, que chegaram a ser chamados de usurários, ou seja, gente que cobra juros abusivos. Esse jeito deles de buscar lucro a qualquer custo, ele era tão intenso que até os concorrentes, né, como os genoveses, né, considerados os pão duros, famosos por serem assim muito bons em finanças, eles achavam essa parada exagerada, né? Enquanto uns avançavam no sistema financeiro, outros assim levavam a ganância a outro patamar. No Oriente, galera, a sociedade portuguesa estava mudando de cara, principalmente entre a nobreza, né? Aqueles fidalgos que antes eram os granfinos, com títulos e tudo mais, eles começaram a largar de mão as ideias de viver só de honra e deveres militares, né? Em vez disso, eles estavam entrando no jogo do comércio e caçando riquezas. Basicamente, a galera estava trocando os ideais antigos de honra, né, por uma vibe mais capitalista, né, focada em juntar grana para si. Já não dava mais para viver de honra e de guerra. Mas aí vem uma pegadinha, né? Enquanto os ibéricos eles também estavam de olho na riqueza, o jeito como eles faziam isso era um jeito diferente. Eles tinham dificuldade em adotar um sistema mais moderno, mais impessoal, galera, que é assim, a cara do capitalismo. Eles ainda funcionavam muito na base dos laços pessoais, dos laços comunitários, né? Isso tornava tudo mais complicado nesse novo mundo econômico que estava girando. Eles queriam enriquecer, só que eles tinham um estilo próprio, né? Agarrados às
tradições. Basicamente, essa parte mostra isso. A nobreza portuguesa e espanhola, eles tinham uma maneira deles de querer enriquecer. Tinham muita dificuldade para poder lidar com relações impessoais, né, que eram a cara do capitalismo. Valorizavam muito as relações pessoais. Eu falei aqui, lá no começo, né, dessa terceira parte, muitas vezes os clientes tinham que fazer relações de amizade com eles antes de fechar negócios. E isso aí não foi 100% aceito ou seguro. E assim, galera, finalmente eu fecho aqui as notas do capítulo 4. São notas bastante importantes. Espero que eu tenha conseguido passar a informação direitinho. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa pra frente para quem tá estudando. Como eu já falei, tem outras playlists aqui no canal bem interessantes, podem te ajudar pra caramba no seu objetivo. Se você tiver alguma leitura complementar ou algum estudo de algum historiador que vá de contra essa visão, esse viés, pô, deixa aí, cara, que eu dou uma lida, faço um resumo, a gente faz um estudo comparado, geral sai ganhando. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, beijo no coração, bons estudos. Próximo, capítulo 5. Valeu, falou, fui!